pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa live, hoje com um tema super importante e fundamental para você que quer se destacar no seu processo seletivo. Além do mais, vamos ter um super convidado, que é um profissional que trabalha há anos com o desenvolvimento de comunicação e oratória para poder te ajudar, a acelerar esse processo e desenvolver a sua comunicação e oratória durante os processos seletivos. Importante não somente para a sua entrevista de emprego, para uma dinâmica de grupo, mas também para toda a sua carreira, uma vez que essa é uma das soft skills mais requisitadas pelas grandes empresas e nós ainda vemos muitos grandes profissionais que falham na hora de se comunicar, seja numa entrevista, seja com um cliente, seja com um colega de trabalho, seja com um gestor. E essa comunicação eficiente, é o que vai dar assertividade nas suas buscas por recolocação profissional e também na sua carreira, tá? Então, hoje vamos desenvolver essa super habilidade que tem um grande impacto na sua entrevista de emprego, que é a comunicação e oratória, que muitas pessoas têm uma grande dificuldade. Para vocês que estão chegando aí agora, sejam bem-vindos à nossa live. Jaque, Carlos, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema tá super bacana. E aí, para vocês que estão chegando aí agora, eu gostaria de deixar já a minha primeira pergunta. Vocês vão deixando aí nos comentários, tá? Lois, que tá chegando aí agora, boa tarde. Então, nós vamos deixar aí já nos comentários. Você, como é que tá a sua comunicação e oratória durante os processos seletivos? Você é aquela pessoa que tem muita dificuldade, que às vezes não consegue ter aquela comunicação eficiente, tem dificuldade na hora de dar as respostas, quando vai para uma dinâmica de grupo, então, nossa, você acaba nem conseguindo falar o que realmente você gostaria de falar. Ou você é aquela pessoa que até se comunica bem durante os processos seletivos, mas que durante uma dinâmica de grupo você já não é tão boa, Ou às vezes é bom na entrevista, mas sabe que deixa um pouco a desejar, que precisa desenvolver mais sua comunicação. Ou talvez você se enquadre no nosso terceiro perfil, que é aquela pessoa que se comunica super bem, que vende o seu peixe e que não tem nenhuma dificuldade na comunicação, nem na entrevista, nem na dinâmica, e vende o seu peixe sem pestanejar, e é normalmente a pessoa que conquista a vaga de emprego. Se você está na terceira opção, parabéns! Essa habilidade da comunicação ela é super importante para a sua entrevista de emprego e para os processos seletivos, e para a sua carreira, embora a gente sempre possa estar desenvolvendo-a um pouco mais. Agora, se você está nas duas primeiras opções, sua comunicação ainda não está bacana nos processos seletivos, você tem dificuldade de responder certas perguntas e durante a dinâmica de grupo, então nem se fala, você acaba não conseguindo transmitir o que você precisa. Então, esse momento, essa live foi feita especialmente para você, tá? É claro, para todos que querem desenvolver a comunicação e a oratória, mas para você que está com essa dificuldade, essa é a hora, é uma ótima hora para você começar a desenvolver a sua comunicação, não somente para os processos seletivos, mas como eu falei, é uma das habilidades mais requisitadas pelas grandes empresas e é importante que você a desenvolva, Eu acredito que é um dos fatores fundamentais do marketing pessoal para que você venda o seu peixe durante o processo seletivo. Eu costumo falar que entrevista de emprego não é somente você ser um grande profissional, é você ser, mostrar e convencer, porque é através desse convencimento e a comunicação e a oratória acaba sendo um dos fatores mais importantes para você conseguir fazer isso. E é por isso que eu trouxe essa live aqui para vocês. E para me ajudar a desenvolver esse tema, eu trouxe um grande profissional, que dá treinamentos de comunicação e oratória já há 15 anos aqui na região. E, inclusive, trabalha há 10 anos como mentor de desenvolvimento humano e também é professor de filosofia e qualidade de vida no ensino médio. Então eu vou chamar agora para participar com a gente o Alan Procópio, que vai nos ajudar a desenvolver esse tema
E, pessoal, para vocês que, né, não sabem, nosso treinamento de seleções de alta performance, eu valorizo tanto a comunicação durante os processos seletivos, que nós demos uma grande importância para eles no nosso treinamento. Alan, boa tarde, seja Oi, bem-vindo, Andrés. tudo bem? Tudo bem? Prazer em ter Beleza. você aqui com a gente. Tá desenvolvendo esse tema que eu acredito que você desenvolve tão bem aqui na nossa cidade. Inclusive, já participei de um treinamento com a Alan e senti uma grande diferença. Né? Eu costumo falar que antes mesmo de fazer o treinamento com a Alan, eu falei isso com ele, eu já indicava. Por quê? Porque toda pessoa que eu via que tinha um super desenvolvimento, né, dessa comunicação nas dinâmicas de grupo, tinham esse treinamento no currículo. Então, falando, eu preciso fazer. Né? E eu indico para todos vocês que estão nos assistindo também, né, tá desenvolvendo aí essa habilidade. Alan, seja bem-vindo, boa tarde. Muito Como bem, estamos? Andresa. Que bom falar contigo. Saudades, né? Essas loucuras todas acontecendo, né? Para mim é uma honra poder estar aqui com você. Admiro demais seu trabalho, seu esforço de estar ajudando pessoas a conquistarem muitas vezes os seus primeiros trabalhos, seus primeiros empregos, né? E fico feliz também em poder estar contribuindo de alguma forma com essa live, né? A gente sabe que hoje com a internet a gente pode chegar até muitas pessoas. Conte sempre comigo, o que eu puder ajudar aí nesse seu trabalho, nessa sua função com relação a deixar as pessoas bem qualificadas para poder conseguir os seus trabalhos, para conseguir expressar o que precisa ser expressado numa entrevista de trabalho. Você pode contar comigo que a sua missão é muito nobre, viu? Parabéns. Obrigada, Alan, igualmente. Então, vamos começar a desenvolver, né, esse super tema aí, que é super importante para o seu desenvolvimento profissional, seja numa entrevista de emprego, seja na sua carreira, já que é uma das soft skills mais requisitadas pelas grandes empresas e faz muita diferença na sua carreira. Entendo eu que, né, aí você vai dar a sua opinião, Alan, que a comunicação é um dos principais fatores do marketing pessoal, né? Eu acredito que é através dela que a gente vai reforçar toda a informação que está no nosso currículo, que a gente traz na nossa bagagem profissional, pela sua experiência. Mas a gente nota também que muitos candidatos, muitos grandes profissionais, acabam tendo essa dificuldade, né, durante a entrevista de emprego e acabam não conseguindo convencer, seja o recrutador, seja, né, o gestor, de que realmente ele é o profissional mais qualificado para aquela vaga. Na sua experiência lá, né, como você desenvolve aí treinamentos de comunicação oratória e também participa de processos seletivos. Como você avalia essas dificuldades quando você vê um candidato ou um participante, um aluno no seu treinamento? Como você avalia essas dificuldades? O que você acha que seriam as maiores dificuldades, né, os maiores desafios enfrentados por essa pessoa para ter uma comunicação eficiente, por exemplo, durante um processo seletivo? Tá. Primeiro nós precisamos entender alguns conceitos, né, que eu considero importante. O primeiro conceito assim, que eu vejo que nós temos que ter consciência é que nós não fomos educados a se comunicar bem. A gente não recebeu essa educação. A gente vai falando, né, a gente vai se comunicando do jeito que os nossos pais falam, do jeito que as músicas que a gente escuta, enfim, a gente vai criando referências dos filmes que a gente assiste, e são todas referências externas. Então, primeiro ponto, não há, no modelo atual, um processo de conscientização sobre a comunicação humana. Tanto é que todos os problemas que existem de relação, tanto dentro de empresas e vida conjugal, familiar, diz respeito à comunicação. Um fala uma coisa, o outro entende outra, tal, tudo mais. Então temos esse problema, não somos educados a falar. O segundo ponto que eu considero importante também, essa informação que eu vou passar, né, o pessoal que está aí assistindo, o pessoal que vai assistir depois esse vídeo, tem que entender uma coisa. A nossa fala, ou ela é motivada por uma emoção, ou ela é inspirada por um raciocínio lógico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Se a pessoa está nervosa,
Se a pessoa está com medo, se a pessoa está ansiosa e não consegue fazer essa diferenciação de uma linguagem mais racional do que emocional, quando ela for abrir a boca para falar, as emoções vão tomar conta e ela não vai falar o que precisa ser falado. E você bem sabe que tem pessoas excelentes, com currículos maravilhosos, pessoas com pós-doutorado, mestrado, mas se ficar nervoso ou nervosa na hora errada, de nada vai adiantar aquele currículo, porque a pessoa ela não vai conseguir expressar aquilo que ela é. Então, eu considero assim, fundamental, eu acho que a comunicação assim, para o desenvolvimento profissional é uma das qualidades, assim, uma das competências mais importantes, porque a gente está falando de troca, né? Qualquer profissão tem troca. E essa troca é feita através de uma solicitação. Você solicitou, você se comunicou, né, Alan, vamos fazer uma live? Eu te dei uma resposta, puxa, vamos, quando? Tal hora, vamos organizar assim. Tudo acontece por um processo de comunicação. E quando a comunicação ela é racional, o negócio vai legal. Agora, quando ela é emocional, o negócio desanda. Então, eu considero... Esse é um grande problema, né, Alan, durante as entrevistas. Não, aí o bicho pega, meu. A pessoa está indo na entrevista como se estivesse indo para o inferno. É complicado, né? A situação, ela tem um agravante, né? Ninguém gosta de ser avaliado, né, Andressa? Ninguém gosta de ser visto, né? Na verdade, nós somos vistos a todo momento. Só que quando a gente tem consciência, a gente começa a entender a responsabilidade que a gente tem na nossa comunicação. E numa entrevista de emprego, que eu considero que é uma situação mais pesada do que uma palestra ou uma apresentação de TCC, por exemplo, porque a pessoa está ali porque ela quer conquistar um trabalho. Ela está ali porque ela está precisando, às vezes, cara, de um dinheiro para poder resolver coisas da vida. Então, ela perdeu uma oportunidade por uma falha de comunicação. Não, isso não pode acontecer. Então, o teu trabalho tem que ser muito bem divulgado, porque essa preparação que você tem promovido é fundamental para o pessoal não cometer esses vacilos na hora da entrevista. Como, por exemplo, falar besteira ou não falar o que deveria falar. Sim. E como você acha que o candidato ele pode driblar, vamos dizer, esses desafios que ele encontra na comunicação? Às vezes o nervosismo, às vezes a falta de uma informação para transmiti-la de uma forma mais segura. Como você acha que ela consegue driblar esses desafios? Sim, da mesma forma que a gente tem que fazer com o Covid, né? Se precavendo. A gente tem que estar preparado, não adianta. A gente tem que... fazer alguma coisa ali na hora é muito difícil. Agora, se eu estou preparado, se eu estou treinado, certo? As coisas tendem a ficar melhor. Mas tem algumas dicas, sim, que podem ser executadas, né? Por exemplo, nós precisamos entender que a comunicação verbal, ela é um elemento físico, certo? Então, por exemplo, para eu falar, eu preciso respirar. Então, eu inspiro, eu encho, né, o meu pulmão de ar, e conforme eu vou soltando esse ar através das cordas vocais, eu vou elaborando o som das palavras. Essas palavras geram um processo cognitivo em quem está escutando, né? No caso, você está ouvindo o que eu estou falando, teu tímpano processa essas ideias e você capta as informações que eu estou falando. Então, é um processo físico. Se é um processo físico, o meu corpo tem que estar preparado. Então, o meu corpo ele tem que estar relaxado, eu tenho que estar descansado, eu tenho que estar alimentado, eu tenho que estar com a minha hidratação ok, certo? Assim, eu costumo falar assim, Andressa, com relação ao equilíbrio emocional, a pessoa ela precisa cuidar de 4 coisas: alimentação, atividade física, descanso e lazer. A pessoa que está ok nesses 4 elementos, ela vai para uma entrevista e a tendência é que ela fique mais tranquila, não fique tão nervosa. Agora, a pessoa não está fazendo atividade física.
não está descansando, não está bebendo água, não tá, ou seja, a ansiedade atrás de ansiedade, não dorme direito porque tem a entrevista no outro dia, não come nada ou come muito, cara, chega na hora da entrevista, você bate o olho, você sabe, cara, se faz muito isso, se bate o olho no candidato, o candidato está tremendo, está roendo unha, está com a perna cruzada, está assim com as mãos, ó, não sabe para onde olhar, não sabe nem como sentar na cadeira, às vezes dá até dó, assim, né, porque se vê que a pessoa está muito nervosa. Né? A pessoa senta Sim. toda desconcertada, assim. Então, um preparo físico é importante. O relaxamento físico é importante. A respiração é importante. Então, para quem está assistindo isso, vai fazer uma entrevista de emprego, cara, faz um alongamento antes. É sério. Sabe? Respira. Verifica como está a respiração. Se você está respirando tranquilo, a tendência é que tuas emoções fiquem tranquilas. Se você está respirando muito rápido, a tendência é que tuas emoções elas fiquem mais agitadas, né? E aí o medo entra e faz uma bagunça. Então, essa verificação física é muito importante. E, junto com isso, uma postura. Né? Então, aí essa é a dica de ouro, assim, em termos de postura, é entender que nós temos 2 eixos que a gente precisa cuidar. Por exemplo, aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais para trás. Por exemplo, se eu vou fazer uma entrevista online, aqui eu estou alinhado, né? Quais são os eixos que eu tenho que cuidar? Esse eixo aqui, que é da minha coluna, e o eixo dos meus ombros. Então, aqui eu estou falando bem. É diferente de ficar assim, ó. Tal, não sei o quê. Ou aí eu vou um pouquinho para o lado, fico me arrumando assim na cadeira e tal. Não, aí. Tem que estar sentado com uma boa postura em prostrado. Então, uma emprostração física, você pode até ficar nervoso e nervosa, mas se você segurou bem o teu corpo físico, se você está sentado de maneira alinhada, se você se levanta de maneira alinhada, se você consegue ter controle do teu corpo enquanto você está falando, você vai transmitir muito mais segurança do que se ficar de solto. Então, assim, conheça teu corpo. Veja como está o seu corpo. Então, é uma coisa que a pessoa pode lembrar na hora da entrevista, se ela estiver muito nervosa, que pode tirar o foco do nervosismo e ela vai conseguir, inclusive, de maneira física, transmitir mais segurança para quem está fazendo a entrevista. Né? Eu vejo que isso é uma boa dica, entendeu, Andresa? Essa verificação, ela já impede que a pessoa entre em coisas mais complicadas de serem resolvidas. Porque quando a emoção toma conta, não tem muito o que fazer. Quando a emoção toma, a pessoa chora, a pessoa treme. Que o autoconhecimento também acaba sendo muito importante, né, Alan? Não somente pelas informações que você vai transmitir ali, como a forma com que você vai se tranquilizar. Por mais que a postura e a respiração sejam importantes, são fatores muito individuais, né? Claro. Que cada pessoa se mantenha tranquila ali diante de uma situação que tem uma pressão maior na vida dela. Exatamente. Aí você falou aí um segundo ponto também que é fundamental, né? Que o físico é o mais fácil. O físico a gente anda, né? A gente não tem tanta dificuldade para aprender a andar como, por exemplo, para controlar emoções. Então, imagina, se nós não temos educação para comunicar, menos ainda a gente tem para se conhecer, né? Então, a pessoa, quando ela for lá fazer a entrevista, ela tem que lembrar dos sonhos dela, ela tem que lembrar das convicções dela, do porquê que ela trabalha, por que aquele trabalho é importante, e saber verbalizar isso, né? Por que você está... Me fala seus objetivos. Normalmente uma pergunta de entrevista é isso, né? Me fale sobre seus objetivos. Aí vem aquelas respostas clichês, né? Se a pessoa sabe... na internet. Exatamente, ué. Olha, eu quero esse emprego porque o dinheiro é algo importante para mim. O dinheiro é algo importante e eu vejo que uma das formas de eu receber o dinheiro é através dos meus serviços, de uma contratação do meu trabalho em uma empresa como essa, por exemplo. O que mais você quer saber, entrevistador? Então, porque outra coisa também, isso é muito legal, Andresa. Normalmente, isso a gente aprende nas artes marciais.
Um ladrão, ele só rouba quem está com postura de vítima. Certo? Então, ele só vai roubar aquele que está com uma postura de vítima. Se o candidato vai para uma entrevista de emprego e vê o entrevistador como uma ameaça, ele automaticamente se coloca numa postura de vítima. Então, é como se fosse um carrasco. Agora eu vou te avaliar. E ele, ai, olha, eu vim aqui, né? Puxa, esse emprego vai ser bom, porque ele já está numa postura de vítima. E ninguém quer contratar vítima. Ninguém quer contratar vítima. As pessoas não querem ser... Não, as pessoas querem contratar pessoas altivas, né? Pessoas alinhadas. De problemas, né? Exatamente. Então, se na entrevista você está com uma postura altiva, o entrevistador, a pessoa que está entrevistando, ele já está vendo a tua comunicação, porque as pessoas esquecem também, Andresa, comunicação não é só abrir a boca e falar. O que você veste é comunicação. Que nem hoje eu estou de branco. Eu pareço um médico, eu posso falar que eu sou um terapeuta. Porque eu estou de branco, fundo branco, tal, não sei o quê, É um estereótipo. É muita informação, né? Nossa apresentação pessoal. Exatamente. Então, assim, a minha postura está sendo uma postura de vítima, né? O meu corpo está comunicando o que na hora da entrevista? Eu preciso pensar nisso. E se eu me posiciono como uma postura autêntica, que não é uma postura de vítima, a chance de eu chamar a atenção da pessoa que está entrevistando é muito maior. Sim. Na verdade, eu até trouxe uma vez uma pesquisa que, desenvolvendo essa parte de comunicação e oratória no meu treinamento, que na realidade apenas 7% da nossa comunicação são com palavras. O resto é com a tonalidade de voz e com a própria linguagem corporal. Porque tem uma diferença de você usar as mesmas palavras e somente com a sua postura mostrar coisas completamente diferentes, mostrar a veracidade ou não daquelas informações. Claro. A gente verifica os grandes mestres, os grandes oradores falaram pouco, não falaram muito, né? Deixaram muito exemplo de ações, né? Então, pegam Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Puxa, precisa falar mais o que disso? Né? E eu estou tendo uma experiência muito legal também, Andresa, não sei se naquela época que a gente estava fazendo um trabalho juntos, mas eu comecei a fazer uma faculdade de Direito, né? Não sei, não lembro se a gente chegou a comentar sobre isso. E o que me fez, né, fazer essa faculdade é justamente para estudar mais a questão da oratória nos elementos jurídicos, né? No tribunal de júri. E é a mesma coisa, Andresa, a mesma coisa que a gente está falando aqui do entrevistador e o entrevistado. A gente vê, por exemplo, num tribunal de júri, onde tem o promotor e o advogado de defesa. Tem advogado de defesa que não tem postura nenhuma e que o promotor passa por cima, assim, igual o trator passando em cima de uma latinha, sabe? Então, assim, é muito profundo isso. E é fato, eu acredito, assim, Andresa, que a pessoa que se comunica bem, dificilmente ela vai ficar sem trabalhar, entendeu? Dificilmente. A pessoa que se comunica bem, ela aprende, ela vai atrás, ela conversa, ela pede, ela solicita, sabe? Ela vai se comunicar. Inclusive, eu tenho alguns mentorandos que são CLT, né? A maioria é mais autônomo, sim, que são CLT, que eu ensinei a eles a como pedir aumento pro chefe deles e todos conseguiram aumento. Ou seja, por que você não pede aumento? Ah, você tá louco? Pedir aumento? Tá? Como assim? Falei, cara, cria um documento, conversa, marca uma reunião, vai com uma postura e solicita. Você pode receber um sim ou pode receber um não. Todos deram certo. Por quê? Porque se comunicaram da maneira adequada. Sim, transmite, acho que transmite mais autoridade daquilo que você está falando, seja na hora de pedir um aumento, né, de que aquele aumento realmente é algo que é merecedor, né, do seu trabalho, que você está fazendo ali, quanto na entrevista de emprego. Claro. E para as pessoas tímidas, Alan,
Como você acredita? Porque as pessoas tímidas enfrentam esse desafio da comunicação de uma forma ainda mais complexa do que uma pessoa que, às vezes, né, é um pouco mais extrovertida, mas está somente nervosa. Mas qual dica que você dá para essas pessoas que são um pouco mais tímidas e sentem vergonha com muita facilidade, principalmente numa dinâmica que vai falar em público? Isso, vamos lá. A pessoa que é mais tímida, ela é mais introspectiva, né? Ela desenvolve mais elementos internos. Se ela quer um trabalho onde exija expressão, vendas, por exemplo, vamos supor que a vaga seja de vendedor, né? O vendedor ele tem que ser expressivo. E a pessoa tímida está se candidatando a isso, ela não dá, ela vai ter que se expressar, não tem escolha, né? A melhor dica que pode dar para a pessoa tímida é, no trabalho, você vai ter que deixar a timidez numa gavetinha, em algum lugarzinho, porque vai te prejudicar. A não ser que o seu trabalho seja na frente de um computador, aí não tem problema. Aí não tem problema. Por isso que ela tem que ter uma estratégia no que ela está querendo trabalho, porque às vezes a pessoa que está ministrando a dinâmica, ela está verificando o perfil. Se a vaga é para uma pessoa introspectiva, não tem problema ela na dinâmica ficar quietinha, falar menos. Porque a vaga não precisa disso. Agora, se a vaga é para um cargo de expressão, de expressividade, e a pessoa tímida está querendo aquela vaga, ela vai ter que se esforçar, ela vai ter que colocar mais esforço. Ou escolhe outra vaga. Ah, eu sou introspectivo, mas eu vou ter que vender. O vendedor ele tem que ir atrás, ele tem que negociar, ele tem que lidar com um cliente chato, ele tem que barganhar, ele tem que saber explicar o produto, o serviço. Então, a pessoa tímida que está escolhendo esse caminho para se desenvolver profissionalmente, ela vai ter que ter consciência que ela vai ter que formar o caráter dela. E não é impossível não, tá? É muito possível. Ainda mais com treinamento, né? É só busca treinar, busca saber, porque comunicação, qualquer um pode ter uma comunicação boa. É um mito esse negócio de é um dom, ou a pessoa nasceu já com isso pronto. Isso é mentira. É igual andar de bicicleta. Você participou do treinamento de oratória, né? Se vê as pessoas aprendendo umas coisinhas ali e aplicando já gera uma diferença, assim, crucial, né? Então, a pessoa que é tímida, ela tem que ter clareza de objetivos. Tá, eu sou tímido, mas eu preciso desse trabalho. Então, nesse momento, eu vou controlar a minha timidez e vou fazer o que tem que ser feito. Eu, por exemplo, eu não sou organizado. A minha natureza é criativa. Eu sou muito mais criativo, executor, do que organizado. Jamais eu iria pleitear um trabalho na minha vida, no meu desenvolvimento profissional, que eu precisasse cuidar de planilhas ou organizar, tal. Não. Mas, se eu estou numa situação onde esse trabalho é importante, eu vou ter que aprender a ser organizado. Vou ter que aprender a isso que não é a minha natureza. E se eu consigo treinar, me capacitar para isso antes da dinâmica, antes do momento, eu vou ter mais chances de conquistar a vaga. Eu vejo que a vaga é um objetivo, assim, então a pessoa ela tem que querer aquilo muito e tem que estar disposta a fazer o que deve ser feito para cumprir os requisitos daquela vaga. Assim que eu vejo, Andresa. Sim. Eu acredito também, aí volta na questão do autoconhecimento também, né, Alan? Porque Claro. se você conhece seu perfil, você sabe realmente quais são suas competências, você acaba se direcionando para a área que realmente tem a ver com você, né? Eu acho que um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades também que os candidatos enfrentam na hora de buscar uma vaga, de ser assertivo, é essa dificuldade. Eu recebo muitos currículos que estão completamente fora do perfil, tá? Em vários aspectos, né? E aí entra aquela questão do autoconhecimento. Inclusive, recentemente eu fiz um quiz aí no meu Instagram e uma das perguntas que os candidatos mais têm dificuldade de responder é sobre seus pontos fortes e fracos. Ou seja, e são coisas assim, muito simples, né? E dominar essas informações é fundamental para uma comunicação eficiente. Claro, né? Com certeza.
Durante o meu treinamento, Alan, eu utilizo uma ferramenta super bacana que chama Elevator Pitch para poder organizar as informações através de resposta. No seu treinamento de comunicação e oratória, tem algum método, alguma ferramenta, né, alguma dica que você dá para que essa pessoa consiga pegar todas essas informações que são importantes para a vaga, como cultura organizacional, as características da vaga e o próprio autoconhecimento, e elaborar uma boa resposta? Porque acho que até a forma com que a gente coloca as informações, elas podem ser fundamentais para transmitir essa segurança, ter essa assertividade nas nossas respostas, na nossa comunicação. Tá, vamos lá. Eu acredito muito no... Vamos voltar lá no que foi falado no início, né? A nossa comunicação, ela tem um canal racional ou emocional. Para eu poder dar uma boa resposta, as minhas ideias precisam estar organizadas. Só que eu não vou poder, eu não posso, tipo, nunca organizei minhas ideias e na hora da entrevista eu vou organizar ela na hora. Não dá, né, gente? Isso não é. Então eu tenho que ter o hábito. Eu tenho que ter o hábito de organizar as minhas ideias. E qual é a melhor forma? Atenção, pessoal, é muito simples. A melhor forma de você organizar as ideias através de duas ações: ler e escrever. Você tem que ler muito. Você tem que escrever muito também. Mas não é escrever mensagem no Instagram, postagem no Instagram. É escrever sobre, por exemplo, seus pontos positivos. Tá, pega um papel e uma caneta e escreve. Quais são os teus 3 maiores vacilos da vida? Escreve aí. Os 3 maiores, desculpa o termo, as 3 maiores cagadas que você fez na sua vida. Escreve um texto sobre isso, né? E, da mesma forma, escreva um texto sobre as 3 maiores conquistas que você teve, 3 momentos legais da sua vida. Pega um papel e uma caneta e escreve isso, né? Por que você quer o trabalho? Esses objetivos de vida. Porque, exatamente. Pega um caderninho e escreve. Pega um papel e caneta e escreve. Por que eu quero esse trabalho? 3 pontos. Usem a regra dos 3. Aí é uma dica técnica interessante, né? A regra dos 3. A pessoa pergunta para mim assim: tá, me fala aí, por que você quer esse trabalho? Olha, eu quero esse trabalho por 3 motivos, tá? O primeiro, porque eu quero ter uma oportunidade de começar a minha carreira profissional, é o meu primeiro trabalho. Segundo, que eu acredito muito na tua empresa e por isso eu escolhi trazer o currículo na sua empresa e não em outra empresa, porque é importante o candidato valorizar também a empresa que ele está entrando. E o terceiro ponto é que sim, eu estou disposto a servir. Eu estou disposto a dedicar as 8 horas do meu dia para poder ter uma utilidade na minha vida e iniciar minha carreira profissional. Qual é a próxima pergunta, por favor? Então, se a pessoa ela está preparada, é porque as ideias dela estão organizadas. Se quem está ouvindo aqui não tem o hábito de escrever e de ler, comece a ler e comece a escrever, certo? Pô, pega a Andresa aí que tá dando cara, teu Instagram tá massa demais, cara. Hoje, eu tô numa correria, cara, e hoje eu tirei um tempo pra dar uma olhada no teu Instagram. Cara, parabéns, cara, tá muito massa. E vamos fazer mais live, vou te chamar pra uma live também pra gente fazer lá no meu também. Cara, tá muito bom. Tá, teu conteúdo tá top, cara, tá? Teu trabalho tá... Fiquei impressionado mesmo, assim. Na hora que eu parei pra... Muito feliz de receber esse feedback. Não, a hora que eu parei para prestar atenção, assim, porque é uma loucura, né, cara? A gente não para, né? A hora que eu parei, nossa, teu conteúdo tá muito legal. Então, assim, uma das coisas que o pessoal pode fazer de maneira rápida para poder organizar as ideias, para poder dar a resposta que precisa ser dada na hora, é ter o hábito de escrever. Mas, se na hora chega uma resposta que eu não preparei, o que eu tenho que fazer? Respirar, manter a postura e responder. Não tem muito segredo. O que eu não posso fazer é perder a postura. Porque por exemplo, em palestra, o pessoal... Você entrega o jogo, né? Quando você desmorona ali. Você pode até falar, olha, essa pergunta que você, entrevistadora, está me fazendo, eu não sei responder. Qual é a próxima? Você pode falar isso com postura.
olha, isso que você está me perguntando, eu não parei para pensar. Para eu não dar uma resposta superficial aqui na entrevista, eu prefiro pensar um pouco. Clichê, né? Puxa, se você explica isso com postura, é melhor do que você gaguejar, é melhor do que você ficar tentando falar qualquer coisa. É você... Não, peraí, isso aí que você está me perguntando, eu preciso de um tempo para elaborar. Então, não vou responder agora para não ficar falando qualquer coisa para você, tá? Pronto. É melhor do que você querer inventar alguma coisa. Né? Agora, volto a falar. Se você treina, você tem mais possibilidades de manter as ideias organizadas do que você querer organizar as ideias. Eu vou te contar uma coisa. Chegou o momento da política, né? Cara, o tanto de gente que veio atrás de mim para fazer oratório, não sei o quê, nananã. Eu não gosto de política, eu não voto, desde os meus 16 anos, não voto. Enfim, não voto. Aí a pessoa... né? Seu. Então, pois é, eu não vejo que é por aí. Acho que política é isso que a gente está fazendo aqui agora, entendeu, Andresa? Eu acho que isso é político, e que a gente está fazendo, dedicando tempo da nossa vida para poder compartilhar informações importantes para outras pessoas serem beneficiadas a isso, né? Então, beleza. Aí veio um monte de político me chamar para fazer oratória e tal, não sei o quê. Aí teve um que insistiu tanto para fazer um trabalho com uma pré-candidata, não vou falar nomes, né? Mas insistiu, pelo amor de Deus, só de uma cidade fora aqui de Teoflotone. Eu falei, olha, eu não faço trabalho político, né? Tem aí os marqueteiros tal, e tudo mais, mas insistiu tanto, eu fui. Beleza. Aí sentei com a pessoa, eu falei, ó, então você quer melhorar a sua oratória, né? Então levanta, aí eu vou te filmar e vou fazer algumas perguntas e depois a gente vai analisar, mais ou menos igual no curso de oratória, igual a gente faz, né? Aí eu levantei para a pessoa e falei assim, olha, primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse, fala para mim o que você acredita que é justiça. A pessoa não soube o que responder. E aí eu coloquei a segunda pergunta, como você está pleiteando dirigir uma cidade se você não está conseguindo responder o que é justiça? Por que ela não conseguiu responder o que é justiça? Porque nunca pensou na justiça. Nunca leu sobre justiça. Nunca refletiu sobre justiça. Né? Então, se eu vou para uma entrevista de emprego, sei lá, de um supermercado, um Tiateca da vida, cara, eu vou estudar a história do Tiateca, meu. Eu vou saber se esse mercado é daqui, se não é, como é, vou lá dar uma olhada antes. Imagina na entrevista, eu chego na entrevista e a entrevistadora me pergunta, então, por que você quer trabalhar aqui? Olha, antes de vir aqui eu fiquei um tempo dando uma olhada nos seus funcionários e percebi que realmente vocês têm uma certa qualidade no atendimento e isso me admira e o que me fez escolher trazer o meu currículo aqui no Tiateca do que em qualquer outro mercado foi ter percebido isso. Pô, você está mostrando que você se não foi ali porque tem vaga, então você joga o currículo para cima, assim, onde caiu o currículo, quem me chamar eu vou. Não é desse jeito. Você proximidade também, né? De você buscar aquela informação que é importante para você claro. ali naquele momento. Né? Exatamente. Exatamente. E a gente nota, nitidamente, eu já cheguei a perguntar, não somente em relação à vaga, à empresa, mas em relação a cargo, por exemplo. Tem um cargo que, às vezes, é um cargo mais complexo, que sempre está em aberto aqui, que é um cargo, por exemplo, de agente funerário. E tem muita gente completamente fora do perfil que se candidata. E aí, durante a entrevista, eu pergunto, você sabe o que você vai fazer? O que um agente funerário faz? A pessoa não tem ideia, acha que vai vender plano funerário. E não é bem assim, tem que ter uma outra habilidade, um contato ali que não é todo mundo que quer ter. Então, assim, a pessoa não pesquisa, não sabe nem o que ela vai fazer e se candidata. Então, assim, quão importante é para a pessoa fazer essa pesquisa antes, sobre a vaga, sobre a empresa, para se preparar. E eu costumo perceber também, não sei se você já percebeu isso, seja durante seus treinamentos, seja durante um processo seletivo, a pessoa se preparar para aquele momento é tão importante quanto ela buscar qualificação. Tem de gente com pós, mestrado, um currículo
você olha o currículo, você cria aquela expectativa e durante o processo seletivo a realidade é outra, né? Você até se decepciona um pouco, é gritante. Exatamente. Né? Aquela pessoa. Exatamente. É bem isso mesmo que rola. Agora, qual seria a sua dica de ouro, Alan, para a pessoa ela promover o marketing pessoal dela ali na entrevista de emprego através da comunicação e da oratória? Olha só, eu tô tendo uma experiência de pós-pandemia, né? Pós-pandemia, muita coisa mudou pós-pandemia, né? Que está sendo muito o trabalho no mundo digital, né? Você também está tendo essa experiência aí, né? Está vendo que é bem interessante. Então, eu vejo assim, na hora da entrevista é uma coisa, mas eu vejo também que a preparação da pessoa, ela tem que acontecer antes, e em termos de marketing digital, hoje nós sabemos que a pessoa, qualquer um, vai fuçar o Instagram do candidato. E se o Instagram do candidato tá aquele fuzuê, aquela zona, aquela bagunça, aquela qualquer coisa, já não passa uma imagem. Agora, se você vai no Instagram do candidato e vê um feed organizado, já conta. Hoje conta. Hoje conta demais. Hoje conta demais. Aí, beleza. A pessoa leu o currículo, fuçou o Instagram da pessoa, ó, que pessoa bacana, tal. Aí chega na hora, não é nada daquilo, já era. Fez a pior coisa, que quebrou a confiança de imagem. Quebrou a confiança de imagem. Agora a pessoa, ela tem lá o Instagram dela, tem o currículo dela. E quando você vê a pessoa ao vivo, é a expressão daqueles elementos anteriores, você gerou uma conexão. Uma conexão. E na hora da entrevista, o melhor marketing pessoal que existe é uma palavra que define. Essa palavra é autenticidade. Você tem que ser original, você tem que ser você. Você não tem que querer ser outra coisa. Esse é o melhor marketing que existe. Você ser original. Você falar o que você acredita. Você falar quais são suas convicções. Você assumir os seus defeitos e também assumir as suas virtudes. Você ser sincero sobre o que você pensa. Essa autenticidade é o que abre portas. As pessoas, tá faltando autenticidade no mundo. É muita gente querendo tirar vantagem, é muita gente querendo pegar o emprego só para pegar o emprego, para garantir o salário, pronto, acabou. Não. Você tem que entender que pegar um trabalho, você se desenvolver, é uma história do teu tempo de vida que vai estar junto com a história do tempo de vida daquela empresa. Então não pode se tratar de qualquer jeito. Eu encaro o trabalho... Ela tem um peso do seu currículo na sua carreira muito grande. Pode ser positivo ou negativo, né? Com certeza, com certeza. Então eu vejo assim que a autenticidade é a melhor forma da pessoa trabalhar o marketing pessoal dela dentro de uma entrevista. E outra coisa, tá, agora beleza, vamos falar que a autenticidade... Fugir daquelas pessoas clichês também, né, Alan? Não, porque pode Ctrl-C, disso. Ctrl-V de internet, gente, Não, esquece não. Seja autêntico. E aí tem uma dica que eu considero importante, que e você aprendeu isso lá no curso também, a gente faz isso, é olhar dentro do olho do entrevistador. Então, se você sentou na frente do entrevistador ou na hora da prática, da dinâmica, você conecta o teu olho com o olho de quem está te avaliando, pronto. Isso daí é forte demais, isso é muito forte. E só olha no olho quem é autêntico. Quem está mentindo, quem está com vergonha, quem está inseguro, não consegue olhar no olho. Quando você olha no olho, né, aqui não dá para fazer, né? Para eu olhar no olho da Andresa, eu tenho que olhar na câmera, daí eu paro de olhar ela, né? Então assim, na internet não dá para fazer isso, mas se você vai numa entrevista de emprego online, quando você for pronunciar porque para mim, na tela de vocês ou da Andresa, eu estou olhando um pouco para baixo. Agora eu vou olhar para vocês. Quer ver? Olha a diferença. Ó. Estou olhando para baixo, agora eu vou olhar para vocês. Eu falar assim não é diferente? Agora, assim gera muito mais conexão. Se eu tivesse numa entrevista de trabalho... Com certeza. Gera...
E aí tem toda a questão da energia do olho e tal e tudo mais, que também isso é importante. Então, você quer fazer um marketing pessoal bom na hora da entrevista, vá preparado, vá com as ideias organizadas, não deixa a emoção falar mais alta do que a razão. Vai cheiroso, cheirosa, coloca uma roupa massa, uma roupa apresentável, sem bereguedê, sem breguice, vai no simples, o simples é charmoso pra caramba, e responde tudo que precisa ser respondido com postura e olhando no olho do entrevistador. Esse conjunto é a comunicação. A oratória, abrir a boca para falar, é a última coisa que você tem que se preocupar. É a última, é o final. E as pessoas acham que é o começo. Não é, é o final. Então você se prepara internamente primeiro, se prepara um dia, 2 dias, uma semana antes, para chegar na hora você só vai abrir a boca para falar. Sim, o candidato ele é avaliado desde aquele primeiro contato, né? Então, e se o primeiro exatamente. contato, eu costumo falar, se a primeira impressão que ele tem de você não é boa, às vezes você não tem a oportunidade de causar uma segunda. Então, não tem, né, não tem. Essa É a primeira. Isso realmente é uma verdade. O primeiro, a primeira imagem é a que fica. O pessoal está perguntando uns trem aí, Andresa. Vamos responder ou não? Vamos lá, pessoal. Como tirar o nervosismo? Essa pergunta é de lei, porque eu acho que é um dos fatores que mais atrapalham a comunicação durante a entrevista de emprego. Né? Sou comunicativa, mas na hora da entrevista eu travo. O que fazer? Primeiro ponto, Mirela, você primeiro tem que entender que o nervosismo nunca vai acabar. O medo, ele sempre vai existir, a ansiedade sempre vai existir, o nervosismo, ele sempre vai existir. Então, você vai ter que treinar, falar, apesar do nervosismo. E a importância de treinamento. Aí a importância de ter aí uma Andresa fazendo o trabalho que ela está fazendo. Cara, vai atrás de ajuda. Entendeu? Treina. Pega o teu celular e grava você falando, assista e repita isso várias vezes. Sabe? É treinamento. Não tem fórmula mágica para vencer nervosismo. É saber que ele sempre vai existir. Eu acho que é igual um trabalho de faculdade, né? Se você domina ali tudo que você vai falar, você está preparado para você vai falar, você fica menos nervoso. Agora, se você não leu a matéria, se você não sabe a informação que você vai passar, perfeito, você fica naturalmente mais nervoso. Uma pergunta, uma fala aqui do Rogério, super bacana, e aí até uma experiência minha, eu não sou tímida devido a dar discursos públicos na igreja, isso me fez perder o nervosismo. Para quem não me conhece, eu era uma pessoa extremamente tímida na época da escola, era daquela que sentava lá na frente, se o professor chamasse o nome, eu chegava a esconder. E o que me fez desenvolver, né, tirar um pouco dessa timidez, desse nervosismo, é ir para o público mesmo, é dar a cara a tapa e treinar, ir para teatro, conversar, ir dar palestra, até perder um pouco desse nervosismo, né? Vamos ver se tem mais pergunta aí, pessoal, sobre o tema, comunicação e oratória. Pessoal, mais comentando, que posso falar dos meus pontos positivos e negativos. O que eu sempre costumo falar, pessoal, sobre esses pontos positivos e negativos na entrevista de emprego, é a importância de você conhecer o que a empresa está buscando, né, para você mostrar em você, da forma que o Alan falou, né, com autenticidade, você mostrar em você de forma transparente, não é mentir, não é pegar a resposta pronta, e mostrar em você o que a empresa procura, porque ele está ali para te avaliar. Para avaliar se você tem um perfil diferente. Então, você tem que mostrar que você tem um perfil, tá? Então, acho que é basicamente isso. Você mostrar em você o que a empresa está procurando e, de uma forma transparente, também falar dos seus pontos fracos. Mas é igual, foi citado isso no começo também da nossa live, né? Se você é uma pessoa tímida, está pleiteando uma vaga que exige um pouco mais de extroversão, isso pode te prejudicar. Então, muita atenção na hora de mostrar esses pontos fracos, porque às vezes, mesmo tímido, você dá conta do recado. Eu sempre trabalhei com atendimento mesmo sendo tímido. Então, cuidado com o que você vai mostrar para não te atrapalhar. Então, é basicamente isso, pontos fortes e pontos fracos. Pessoal, qualquer dúvida pode estar deixando aí. Sim, Alan, pode falar. Não, só lembrando que o comportamento ele é moldável, né, Andresa? O comportamento ele é moldável. Então, assim, se você quer... Eu sou tímido.
Tem um filminho muito legal, tem vários filmes, né? O último que eu assisti, que eu gostei demais, em termos de oratória, eu não me recordo o nome, mas conta a história quando Winston Churchill ele assumiu o gabinete de guerra contra a Alemanha nazista, né? Os britânicos contra os nazistas. E ele dá um discurso lá maravilhoso, assim, né? Para avaliar a oratória é muito legal. E tem um outro filme chamado Discurso do Rei, que quando o rei morre, aí o príncipe vai assumir, ele vai dar o primeiro discurso dele, assim, para o mundo todo, e ele trava. E ele não consegue dar o discurso. Ele vai lá e não fala nada. Isso foi um fato real, isso aconteceu, né? E aí no filme mostra o trabalho, ele encontra lá um professor de oratória lá, e esse professor de oratória começa a desenrolar ele, até o momento que ele consegue dar o discurso dele. O discurso do rei. O discurso do rei. Muito bom, muito legal. Para quem ali mostra que a timidez é uma coisa que pode ser moldada. A insegurança pode ser moldada. Tudo é treinamento, gente. Tudo é treinamento. Exatamente. Para finalizar, Alan, já que você já deu essa dica aí de filmes, né? Tem algum livro ou outros... Os filmes você citou alguns aí super bacana. Algum livro que você... Algum material, algum conteúdo que você indicaria para pessoas que querem trabalhar mais essa comunicação? Olha, tem duas literaturas que são bem legais, né? Uma é O Corpo Fala, né? Escrito por um psicólogo, muito legal, que fala muito sobre linguagem não verbal, linguagem corporal. O Corpo Fala. É um livrinho bem facinho de ler, cheio de desenhos, tal, tudo mais. Fala muito sobre a comunicação não verbal. E um outro que é um clássico, que ele tem que ler com alguns filtros, mas vale muito a pena, é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um clássico, um best-seller antigo, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Agora, aqueles que querem entender o que é oratória mesmo, de verdade, estudam os mestres. Vê lá um discurso da montanha de um Jesus Cristo, vê o discurso de um Siddhartha Gautama, vê Cícero, as peças de Marco Túlio Cícero, os grandes filósofos da antiguidade, essas literaturas antigas que lê um Platão. Cara, Platão, se lê a República de Platão, você fala assim, meu Deus, como esse cara escreveu esse livro? Então assim, para mim, os grandes oradores são os grandes mestres, né? Essas pessoas que, sei lá, por exemplo, um Cristo, cara, o cara falou uma coisa mais de 2000 anos atrás, até hoje está sendo dita, né? Pega um Platão mais... a questão da conexão aí, né, Alan, da fala, você vê, às vezes, pequenas falas que até hoje repercutem. Então, qual que é a conexão que elas conseguiram ter naquele momento para que essa fala até hoje fosse lembrada? Grandes verdades, grandes verdades. Esse pessoal fala sobre... Por isso que a gente não pode mentir, né? Nem para nós mesmos. E às vezes, quando a gente abre a boca para falar uma mentira que a gente está fazendo para nós mesmos, a gente não está gerando uma grande verdade. E se você chega numa entrevista de trabalho e você é autêntico e busca falar a verdade, de verdade, cara, as coisas podem ser muito melhores do que você imagina. Sim. O pessoal citando aí, teve até um gado que venceu a gagueira e é considerado o pai da oratória. Isso, tem muitos casos, tem muitos casos. A pessoa gaga, começa a dar palestra, some a gagueira. É muito louco isso. É muito doideira, muito doido. Tudo técnica, vamos dizer assim. A pessoa vai, cara. Se a pessoa ela falar, gente. Aí a minha esposa é psicóloga, a gente conversa muito sobre isso. A pessoa ela tem muito mais problema quando ela não fala do que quando ela fala, mesmo falando errado, né? Então, a fechar a nossa comunicação ou não falar o que a gente pensa gera psicossomatizações. Isso vira dor de cabeça, isso vira estresse, isso vira irritação. Então às vezes a gente vai para o outro extremo, fala demais. Então, a ideia é gerar um equilíbrio, né? Nem falar muito, nem falar pouco, é falar o justo, né? Essa é a proposta. Sim. Tem um pessoal aí perguntando, a Lois Lane perguntando se vai ficar salva a live, porque ela só conseguiu pegar no finalzinho. Sim, pessoal, todas as nossas lives ficam salvas para quem quer acompanhar, né? Às vezes não dá tempo por conta do horário, não consegue acompanhar. Pessoal, esse tema ele é muito importante para o seu desenvolvimento profissional, tanto na entrevista de emprego quanto na sua carreira. Eu acredito que a comunicação é um dos elementos, né, uns fatores aí mais importantes do marketing pessoal, porque como é que você vai vender seu peixe
se você não conseguir transmitir com Exato. segurança aquelas informações. Exatamente. E fica gravado, né, essa live para que vocês possam estar sempre acompanhando nossos conteúdos, mesmo naquele momento não estando disponível. Muito bem. Mas, pessoal, gostaria de agradecer o Alan, né, que nos deu esse prazer de estar desenvolvendo esse tema comigo, porque eu fiz o treinamento do Alan, minha mãe está assistindo a live e ela está doida para fazer, ela não sei como é que está esse treinamento aí durante a pandemia, porque ele A é gente um pode treinamento esquematizar, a gente pode dar junto esse treinamento, ué. Vamos criar um treinamento nosso junto, de comunicação e oratória, a gente dá junto. Ué. Você topa? Você topa? Ao vivo, hein? Convite ao vivo. Viu? Aí, ó. Se manifeste, mano. É. Mas é super bacana. E como eu falei no começo da live, eu lembro que várias pessoas que se destacavam durante as dinâmicas e durante as entrevistas, na sua comunicação, né, que você notava essa diferença, tinham esse treinamento no currículo para você ver a importância de desenvolver essa habilidade. Né? Aí eu topo, viu, Alan? Beleza. Depois ela vai vou passar o contato seu para ela. Muito bem, vamos fazer esse treinamento sim. Então, pessoal, para vocês que às vezes têm essa dificuldade durante os processos seletivos, às vezes não conquista a vaga porque você sabe que você é um grande profissional, mas não consegue transmitir com segurança isso durante a entrevista de emprego. É super importante você desenvolver essa habilidade. No nosso treinamento, né, a gente não traz com tanta a profundidade, mas a gente traz de uma forma super bacana o modo de marketing pessoal. A gente tenta trabalhar um pouco da comunicação e oratória, inclusive baseado um pouco nos ensinamentos, né, que o Alan me trouxe, e da leitura que eu gosto de fazer sobre o tema, para você ver a importância dele aí na hora de você vender seu peixe para a empresa, né, para o recrutador. Alan, muito obrigada. Gostaria de deixar mais alguma dica, fazer um comentário? Agradecer e parabenizar você, viu, Andresa? Tá massa demais. Você sabe que eu sempre... Eu tô bem feliz mesmo por você, tá? Mais do que você imagina, porque você é isso aí, cara. Você é isso. Você não pode deixar de fazer isso que você está fazendo, sabe? Você tem muito para ensinar as pessoas. Você tem muita vontade. Eu sempre vi em você muito carinho, né? E muito... o tempo que a gente teve na empresa, que a gente, né, fizemos algumas coisas juntas, você tem muito zelo, você tem muito cuidado. Eu via muito o aspecto de mãe em você, assim, sabe? Muito cuidadosa. Então, puxa vida, agora que você está na internet, cara, o que é Teoflotone? Não é nada, né? Então é Brasilzão mesmo, galera do Brasil. Eu tô com várias ideias aqui, eu vou ter um atendimento agora, mas depois eu vou entrar em contato contigo para te apresentar algumas ideias, para fazer algumas coisas juntos aí também. E, cara, parabenizar. Minhas palavras finais é parabenizar o seu trabalho. Eu acredito que todo profissional que está dedicando tempo para poder transmitir um conteúdo que pode ajudar outras pessoas, esses profissionais são os profissionais do futuro. Eu acredito que isso é uma construção de um novo modelo, assim, sabe? Isso que está precisando. Então, parabéns, agradecer aí todo mundo que estava aí, a galerinha que nos acompanhou, aí, ó, Rogério, Gladstone, Iago, Edileia, Lois, Lene, Regina, Eduardo, Amanda, Mirella, Amanda Viana, Alisson, Lúcia, que é sua mãe, né? E Ana Maria Viana. Obrigado aí pela presença, pessoal. Valeu mesmo. E obrigado você, Andressa, pelo convite. Fico à disposição, tá? Quando quiser, é só chamar. Obrigada, Alan. Obrigada, pessoal, que nos acompanhou aí. Essa live vai ficar salva, né, para você desenvolver mais ainda essa habilidade. E esteja nos acompanhando também. Eu indico a página do Alan, que é super bacana aí para desenvolvimento humano, né? Quem quer ter qualidade de vida, desenvolver aí também alguns aspectos que às vezes a gente deixa para trás, que são importantes até para a gente ter uma carreira de sucesso, ter uma vida bacana. E agradeço a todos, Alan, muito obrigada e uma ótima noite para vocês.